Mais uma vez, nós estamos de volta para a nossa reflexão com a Palavra de Deus, baseado naquilo que a Igreja nos propõe para este dia. Hoje, Lucas, capítulo 14, versículo 1 até o 6, que é uma sequência justamente daquilo que nós refletimos ontem. Então, continuamos a nossa reflexão do Evangelho. Jesus, ele está na casa de um fariseu notável, ou seja, uma pessoa importante, este fariseu. E um detalhe, este dia era sábado. E nós sabemos como os fariseus levavam muito a sério, à risca, o cumprimento da lei do sábado. Eles eram pessoas muito religiosas e muito rígidas no cumprimento da lei. Não importando tanto com o coração da lei, mas com as exterioridades, né? Eles eram muito apegados ao rito, né? Eram rígidos em relação ao sábado. E Jesus muitas vezes quebrava as regras. Afinal, ele era o Senhor do sábado, não é? Então, eles que eram fariseus muito rígidos em relação à lei, e principalmente em relação à lei do sábado, eles estavam de olho em Jesus. E ali na casa daquele fariseu, eles começavam a observar Jesus, né? Porque Jesus não seguia ao pé da letra a lei judaica. Não que ele rejeitasse a lei, ora, Jesus era judeu, né? Mas veio justamente para ressignificar a lei, ou seja, dar um sentido novo, ir no coração, buscar o interior. Então, o que Jesus mostra através do seu comportamento é que não se pode seguir a lei pela lei, né? Por isso Jesus quebrava a lei, né? Ele mostra que é preciso viver não a exterioridade, mas é preciso viver a lei com amor. E é preciso viver a lei do amor, que é a maior de todas, porque contra esta lei, a lei do amor, não existe nada, né? A lei do amor, ela supera tudo. Contra o amor, no seu sentido mais pleno e verdadeiro, não há lei. Então vamos ler aqui os versículos, capítulo 14, versículos 2 a 6. Havia ali um homem hidrópico. Este homem era doente e buscando na internet você vai saber o que é hidropsia, né? É uma doença que a pessoa acumula líquidos no corpo, incha, sente muita dor, etc. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é que o que Jesus fez. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei. Então ele viu a pessoa doente ali, dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. E o que ele disse? Perguntou: é permitido ou não fazer curas no dia do sábado? Essa é a pergunta de Jesus. E eles nada responderam. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, aos fariseus, Jesus disse: qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi no poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? E a isto nada lhe podiam replicar. Então, continuando, a lei do amor supera tudo. E Jesus também escancara para os fariseus, para os doutores da lei ali presentes naquela refeição,
escancaram para eles a própria hipocrisia deles em viver uma aparência. Eles viviam uma aparência da lei. Porque aí Jesus diz: se um boi ou um jumento cair no poço, eles com certeza tirariam dali, mesmo sendo um dia de sábado. No entanto, eles criticavam Jesus por quebrar a lei do sábado fazendo curas. Jesus fazia curas, libertava as pessoas. E Jesus oferece então aos fariseus uma espécie de espelho para que eles se olhem. Quando eles perguntam se eles não iriam lá socorrer o boi e o jumento, se o boi e o jumento caísse no poço, com o perigo, né, de morrer. E morrendo o boi ou o jumento, isso traria prejuízos para eles, né, prejuízo financeiro. Eles não respondem, eles ficam quietos, porque eles se dão conta de valorizar mais os seus lucros, o boi e o jumento, do que o próximo que necessita ser amado e cuidado. Então, neste dia, peçamos ao Senhor, Ele que conhece profundamente os nossos corações, sabe do nosso interior, sabe daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, que nós possamos viver o amor a Deus de verdade e o amor ao próximo de verdade, e não apenas de boca. Assim que a nossa religião não seja apenas um cumprimento de atos externos, de rituais vazios, mas sim que sejamos capazes de viver a nossa religião de forma autêntica, jogando para fora toda a hipocrisia e assim, guiados pelo Espírito Santo, que nós possamos viver de coração os ensinamentos do Evangelho, vivendo o Evangelho não apenas exteriormente, não apenas como quem cumpre ritos, mas vivendo de dentro para fora. Isto pedimos a vós, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo que em nós habita. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.